muitas vezes vocês vão acabar eu vendo algumas caras aqui, umas bocas, né? Mas de repente o que importa é a mensagem que se quer passar, né? No trânsito eu acabo pensando muito, né? Eu sou um cara que fico olhando muitas coisas, reflito e vou chegando a algumas conclusões, normalmente minhas, né? E às vezes dessas conclusões eu acabo formulando minhas teorias, né? Aquelas teorias dos vídeos que eu passo para vocês. Então assim, né? Hoje, valendo mais assim até como uma primeira vez que eu estou fazendo isso, né? A questão que eu venho observando muito e às vezes aquele tema fica recorrente na minha mente e enquanto eu não faço um vídeo daquele tema, aquilo fica batendo. Então assim, um dos temas que não sai da minha cabeça é aonde que nós queremos chegar, né? E qual é o preço que nós estamos dispostos a pagar. Exatamente. Então, para vocês começarem a entender um pouco melhor o que é isso, né? A questão do pagar o preço, né? Aonde que pagar o preço pode se encaixar na minha vida, na sua vida? Mais ou menos assim. É todo desejo que a gente quer, ou uma vontade de mudança, ou a superação de alguma dificuldade, de um problema, de qualquer coisa, nós precisamos dar um passo em direção à resolução dele. Muitas pessoas querem mudar, estão dispostas a mudar, estão dispostas a fazer a mudança, mas muitas vezes elas não sabem como fazer isso. Essa é uma boa parcela das pessoas, tá? A outra coisa que eu sempre vivo falando muitas vezes, às vezes, né? Dentro dessas muitas vezes, a grande sacada é você entender aonde está a falha ou o que você está fazendo na sua vida que não está funcionando. Quando você sabe qual é o problema, fica muito mais fácil para você saber por onde que você deve seguir um caminho para poder dar uma solução para isso. Muito bem, vamos supor então que você tem um problema ou qualquer outra situação e aí você chega e fala: vou resolver o meu problema. Então vou colocar aqui algumas situações. Por exemplo, você acha, por exemplo, que tem algum problema espiritual. Então o que você faz? Você procura a sua comunidade, você procura a sua igreja, você procura o seu diretor espiritual, ou como você quiser chamar, e de repente as pessoas ou aonde você vai te dar um amparo, e neste amparo você precisa fazer algumas atitudes, você precisa ter algumas atitudes e precisa ter alguma postura em relação ao que você quer, ao seu objetivo. Então, por exemplo, você vai na sua comunidade espiritual e de repente eles falam assim: olha, realmente você tem um problema, e esse problema você precisa fazer um tratamento, tomar passes, fazer as orações, sei lá, aquilo que lá dentro da sua fé você acredita. Então, esse é o preço. Você precisa ir X vezes no local aonde será feito o trabalho que precisa ser feito, e quando você estiver longe desse local,
você precisa fazer suas orações, ou seus banhos, ou sei lá, o que quer que seja. Esse é o preço que você tem que pagar para melhorar espiritualmente. Primeiro exemplo. Segundo exemplo, você está acima do peso. Quem que não está acima do peso hoje em dia? Poucas pessoas. Então, normalmente, a pessoa que está acima do peso e ela tem essa consciência, o que costuma acontecer? Algumas vezes bullying, algumas vezes a própria pessoa que não se aceita, né, porque ela não se encaixa dentro de um padrão social, né, como nos é imposto. Ela olha outras pessoas, eu preciso ser mais magra, eu preciso caber dentro daquela determinada roupa, enfim, você decide que precisa emagrecer de qualquer jeito. Você faz N dietas e muitas vezes não funciona, mas de repente alguém te apresenta uma que a pessoa fala assim: se você fizer este determinado procedimento, você vai emagrecer. Comprovadamente. Então o que acontece? A pessoa vai falar: olha, eu sei como que você faz para emagrecer, só que você tem que fazer ou ser de determinada maneira daqui para frente. Então, por exemplo, você não pode mais comer doces, por exemplo, você não pode mais ter os mesmos hábitos que você tinha. Você tem que mudar a forma como você come, o que você come, e muitas vezes, normalmente numa dieta, você precisa fazer algumas, como é que se fala? Algumas não, várias restrições sobre o que é se alimentar. Esse seria o preço. Você precisa mudar a sua atitude em relação ao alimento e aos seus hábitos de como você se alimenta. Esses seriam dois exemplos, vamos dizer assim, que eu tenho observado. Um dos exemplos que eu observo também, até porque eu frequento os grupos de narcóticos anônimos, frequento os grupos de amor exigente, eu acabo observando que a família no amor exigente e o dependente químico que está em recuperação também tem que pagar o preço, tá? Então, por exemplo, o dependente químico que está em recuperação e ele participa do grupo de NA, ele tem que fazer o famoso evite. Você não pode ir nos locais, você não pode passar próximo, você tem que se afastar das pessoas. Todas essas situações que facilitaria ou ajudaria a recaída em relação às drogas. Esse seria o preço que o dependente que quer se recuperar precisa pagar para poder se manter limpo e sair da drogadição. Porque o único pressuposto de você ser uma pessoa que está se recuperando é não usar. Só que para não usar você tem que fazer um sacrifício, você tem que colocar um objetivo, uma meta. Eu não vou usar só por hoje, você não usa. Então até a ideia do só por hoje é uma ideia que centraliza a pessoa, no foco do preço que ela tem que pagar. O preço que ela tem que pagar é que hoje ela não vai usar, tá? Então, esse no caso dos dependentes químicos. No caso da família, que tem o seu desafio do dependente químico, ela tem que trabalhar a codependência. Ela tem que trabalhar ou reformular muitas questões que são
cruciais para ajudar o seu dependente a se recuperar também, até porque parte da recuperação do dependente químico está intimamente ligado a, como eu posso dizer, ao intercâmbio ou ao tratamento que as pessoas se dão dentro da família. Muitas coisas são sugeridas para a família nas reuniões do Amor Exigente, mas o que eu observo é que a pessoa precisa fazer mudanças no seu comportamento, nas suas atitudes, precisa fazer mudanças de até conceitos, de crenças do que é certo, do que é errado, e tentar algo novo, né? E que são procedimentos que são ensinados, são divulgados, são difundidos dentro dos grupos, tá? Esse é o preço a ser pago. Para poder ajudar o dependente químico, precisa-se ter comportamentos, precisa-se fazer escolhas, precisa-se decidir mudar a forma com que lida com essa pessoa que está na família e que muitas vezes está precisando da ajuda da família. Agora sim, eu acredito que dentro desses exemplos que eu passei, existem N exemplos do preço que tem que se pagar para obter as coisas. Eu acredito que vocês já tenham entendido um pouco essa relação de o que você precisa, ou o seu objetivo, com o preço que você tem que pagar. Então assim, uma vez que a gente estabelece isso, a gente pode chegar numa conclusão que eu cheguei há muito tempo atrás, que é a conclusão de que no universo não existe nada de graça, nada é gratuito, tudo existe, precisa haver uma troca, um intercâmbio. Então não adianta você querer que você obtenha algum benefício, algum bom, algum bem para sua vida, sem você fazer nada em troca. Esse algo em troca é o preço que a gente tem que pagar, certo? Muitas vezes esse algo em troca não tem nada a ver com monetário ou com nenhum bem, e sim com nossas atitudes e a nossa disposição. Uma vez que isso ficou claro, tá? Eu queria agora colocar o porquê que eu estou fazendo esse vídeo. O que eu vejo, afinal, no mundo que eu vivo, né, dentro do meu universo, e o que eu observo das pessoas? Simplesmente o seguinte: a pessoa quer mudar, ela tem um objetivo, ela tem um desafio, ela tem qualquer coisa, só que ela não quer pagar o preço, sabe? Dificilmente você vê pessoas que estão dispostas mesmo de ir até o fim e pagar o preço. Por isso que eu dei esses exemplos, porque senão a pessoa poderia perguntar: mas tudo bem, qual o preço que eu devo pagar? O preço que você deve pagar é a sua atitude em relação à mudança, ou por que você tem que mudar, ou como você tem que mudar. Então assim, normalmente você vê as pessoas precisando de ajuda, buscando ajuda, e você, quando oferece uma ajuda, a pessoa simplesmente, ela tem a resposta na mão, ela tem a ajuda na mão, só que não dá certo. Por quê? Porque a pessoa não paga o preço. Então, por exemplo, para uma pessoa que quer emagrecer, o preço é fazer a restrição da sua alimentação.
Ou seja, se você faz, por exemplo, uma dieta da proteína, então, por exemplo, você não pode comer em momento algum açúcar, você não pode comer em momento algum carboidrato, e você tem que segurar. Você não pode tomar um suco de fruta, você não pode comer uma fruta, mas aí a pessoa, quando você passa a solução, né, porque eu estou dizendo isso porque eu tenho essa experiência. Então, uma pessoa que entra nessa dieta que precisa perder peso, é um espetáculo. Ela perde de 5 quilos no mínimo. Se ela está precisando perder peso, ela perde no mínimo 5 quilos por semana. Mas ela tem que pagar o preço. E qual que é o preço que ela tem que pagar? Ela não pode comer esses itens e comer apenas proteína, certo? Mas tem gente que você chega e fala, ah, puxa, você precisa pagar o preço, então você deve fazer isso. Aí a pessoa já fala assim, ah, mas aí é difícil, aí eu não vou conseguir, aí é difícil, aí eu não vou conseguir, ah, eu não vou ficar sem um docinho, eu não vou ficar sem comer o meu bolo preferido, eu não vou ficar sem tomar o meu cafezinho. E aí eu penso, ué, mas você quer emagrecer ou não quer emagrecer? Ah, eu quero, mas você tem que pagar um preço.